Olá a todas e todos. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar de um assunto bastante importante em qualquer época, especialmente nos últimos tempos, nós temos visto grandes discussões a nível nacional e mundial a respeito deste assunto, tá? Então, nós vamos com esta aula abordar o tema escravidão e resistência. Quando eu falo de escravidão e resistência, o que que eu estou querendo dizer com isso? Que não é interessante que nós hoje estudemos somente o processo de escravidão, o escravo pelo escravo, né? Todo o processo de sofrimento, de exploração, pelos quais eles passaram, mas especialmente também compreender como é que eles resistiram a tudo isso. Então, mais importante do que compreender a escravidão por si mesma, mas é também compreender a forma como os negros escravizados e hoje, como é que eles lutam para driblar toda essa situação de escravidão que eles viveram e hoje de racismo pelos quais eles passam, não só aqui no nosso país, mas no mundo afora, como temos percebido pelo noticiário, tá? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, e nessa tela a gente vai trazer algumas informações para que a gente consiga compreender melhor essa, essa temática, tá? Então, a gente tem visto, né, grandes movimentos nos últimos meses, no último ano, a respeito da importância de se combater o racismo, né, esse movimento Vidas Negras Importam, após a morte cruel de muitas pessoas fora do Brasil, e aqui também no Brasil. Então, é um movimento que tem se fortalecido e ele vai realmente nos mostrar a dificuldade que os negros têm ainda hoje de driblar toda essa situação de racismo, de exclusão, de preconceito que eles vivem, né? Esse preconceito que ele não se caracteriza como algo novo, é uma construção que vem desde o período colonial e que acabou gerando essa herança, né? A escravidão gerou essa herança atualmente do racismo, do preconceito e da exclusão pelo qual essas pessoas passam. Então, nós temos percebido que esse movimento é importantíssimo para compreendermos essa luta e esse processo como se deu ao longo da história do Brasil, né? A gente percebe que, como eu disse, não é importante unicamente compreendermos a escravidão, mas todo o processo de resistência pelos quais, que foi construída ao longo da história pelos negros no Brasil. Então, por exemplo, quando a gente fala de capoeira, é uma arte, né, que mistura luta e dança, ainda praticada atualmente no Brasil, é uma arte que é um tipo de manifestação cultural praticada pelas pessoas de origem afro, mas que já era praticada desde o período colonial, mesmo que proibida, mesmo que feita às escondidas, porque não era uma atividade permitida que se fosse feita em locais públicos, mas que era uma forma deles demonstrarem, como a imagem mostra, essa pintura aí do Rugendas, de que era uma prática comum entre eles. E isso demonstra, desde aquele período colonial, essa força de resistência, essa possibilidade que eles tinham de não se deixarem abater pelo sofrimento, pelo processo escravista. É uma forma de colocar mesmo a mão no pulso do capataz e dizer, a gente resiste, a gente consegue driblar tudo isso, tá? Então, como eu disse para vocês, é importante a gente compreender isso acima de tudo, tá bom? A gente também precisa compreender que, quando a gente fala de escravidão, a gente não pode se ater unicamente a essa escravidão caracterizada pela presença do negro africano. Existiram ao longo da história diversas formas de escravidão, e essa escravidão, ela tem diferenciados, ela é diferenciada em alguns aspectos. Por exemplo, a gente vai ter a escravidão antiga, a escravidão moderna, essa sim é que há a presença mesmo dessa escravidão negra, tá? E existe a escravidão contemporânea, aquela que é praticada ainda hoje, que a gente chama de escravidão mais atual. Então, vamos tentar compreender a diferença básica entre elas, tá? No caso da escravidão antiga, né, é, havia uma divisão social entre as sociedades antigas, os romanos, os gregos, os babilônios, os assírios, de que certas atividades não eram muito adequadas serem praticadas pela elite, pelas pessoas mais ricas, pelos mais ilustres, pelos governantes. Então, muitas dessas atividades, essas atividades manuais, eram desenvolvidas
pela população que era designada exclusivamente para exercer esse tipo de trabalho. Quem eram essas pessoas? Geralmente eram estrangeiros, eram pessoas que estavam ali sob domínio de certos governos, de certos impérios, tá? Ou quando essas pessoas entravam em conflito, os prisioneiros de guerra acabavam se tornando escravizadas e necessariamente não eram negros nessa época, tá? Que isso fique bem claro, ou então uma dívida que eu tivesse que saldar com uma pessoa. Então, a escravidão antiga, ela estava baseada nesse tipo de critérios, não era unicamente pela cor da pele que levavam as pessoas a escravizarem as pessoas, né? Não existia ainda esse conceito de raça, que só foi construído já na era moderna, né? A partir dos séculos 14, 15, é que começam a surgir na Europa as ideias racistas, de diferenciação racial, das pessoas ditas civilizadas, os europeus especialmente se achavam assim, e que deveriam levar essa civilização, como eles chamavam, às pessoas que eles julgavam que não tinham ainda essa civilidade, e um desses grupos eram os negros africanos. Então, usando desses argumentos, desses artifícios, eles vão implementar esse processo de escravização, ao mesmo tempo que escravizá-las para o trabalho, ensinar-lhes os costumes, os modos europeus, isso na visão, claro, eurocentrada, né? A gente tem que desconstruir realmente isso, né? Hoje a gente já não pensa mais assim, mas era um pensamento que vigorava até então, entre eles, tá? Então, essa é a escravidão moderna e é nessa que se utilizam, de fato, a presença do negro africano como principal força de trabalho para as atividades no mundo todo, inclusive aqui na América e no Brasil, tá? A gente vai ter também a presença, ainda atualmente, como eu disse, da escravidão contemporânea, não é a escravidão que acabou. Ainda hoje há pessoas que vivem situações de trabalho que são extremamente degradantes. Elas vendem a sua força de trabalho em troca de um salário, mas esse salário muitas vezes não é um salário adequado, não corresponde, de fato, ao que elas exercem, ao trabalho que elas exercem, são situações bem degradantes, bastante exploradoras. Isso acontece também atualmente na contemporaneidade, não só no campo, nas áreas rurais, mas também nas cidades. Existe, então, a escravidão na cidade hoje. Algumas pessoas que trabalham, por exemplo, em produção de roupas, em confecções, né, há registros muito, na construção civil, e existem algumas áreas que há a presença da escravidão contemporânea também na cidade. Então, a gente caracteriza isso como escravidão análoga, análogo à escravidão, é bem parecido, tá? Mesmo você trabalhando, ganhando um pequeno salário, isso não quer dizer que você não seja escravo, é um trabalho escravo porque se assemelha pela situação, pela realidade, pela exploração, pelas horas trabalhadas, pelo local onde ela habita, pela forma como ela se alimenta, entendeu? Então, todas essas características é que vão dar a esse tipo de escravidão uma semelhança à escravidão antiga, né, à escravidão moderna, especialmente, por isso que se chama esse tipo de trabalho atual, explorador, de trabalho análogo à escravidão, parecido, tá bom? E a gente vai observar que, nesse caso aqui, o grande objetivo de quem explora esses trabalhadores é a busca do lucro, né, a produção em larga escala para a obtenção do lucro, tendo como principal alvo a força de trabalho de pessoas mais necessitadas, que se aproveitam dessa situação, tá? Então, no período moderno, como eu falei para vocês, em que houve esse comércio de escravos, de pessoas, né, esse tráfico de humanos pelo mundo, pessoalmente pensando no caso do Brasil, que é aqui em estudo, e sua relação com Portugal e a África, a gente diz que havia uma espécie de comércio triangular, é como a gente chama esse tipo de comércio. Por que eu chamo que é um comércio triangular? Porque envolvia os três continentes, o continente americano, no qual está o Brasil, o continente europeu, no qual está Portugal, e o continente africano, de onde eram levadas, de onde eram tiradas essas pessoas. Então, havia essa espécie de triangulação, tá? Onde cada país, cada local fornecia um determinado
elemento nesse comércio. Então, por exemplo, os portugueses saíam de lá da Europa, levavam panos, armas, quinquilharias e até álcool para trocar por pessoas lá na África, né, por escravos. Então, esses escravos eram levados para a própria Europa, também eram levados lá para a Europa marfim, malagueta, ouro, né, existe grande quantidade de metais preciosos na África, também eram levados para a América, aqui para o Brasil, por exemplo, há dados que mostram que vieram para a América em torno de 10 a 20 milhões de africanos durante esse período da escravização, então é muita gente, quase que metade dela só para a América do Sul, para o Brasil. Então, muita gente veio para a América, especialmente para o Brasil, para trabalharem como escravos. Do Brasil iam para a África, tabaco, né, o fumo, aguardente, né, no trabalho que eles realizavam, produzindo açúcar, café, cacau, algodão, ouro, era levado para a Europa, e da Europa para o Brasil vinham os produtos manufaturados. Então, as ferramentas de trabalho, as ferramentas necessárias para a produção de um engenho, para a construção de um engenho de cana-de-açúcar, por exemplo, a construção de uma casa, toda a mobiliária, isso são manufaturas, tecidos mais finos, todos esses materiais eram trazidos para o Brasil, lá da Europa, lá de Portugal. Então, era uma troca em que havia aí o envolvimento dessas três partes, tá certo? Então, por isso chamamos isso de comércio triangular. De onde vieram esses escravos? Então, há pesquisas que mostram que a origem dos escravos que vieram aqui para a América são basicamente duas. Os bantos, originários da África Central, geralmente de Angola e do Congo, foram levados principalmente para Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e os sudaneses provinham das regiões africanas de Daomé, Benim, Nigéria e Guiné, na África Ocidental, e foram levados principalmente para a Bahia. Então, essa é a origem dessas pessoas, de onde é que elas vieram lá da África, tá? Ainda sobre a forma de trabalho que eles desenvolviam aqui, existiam basicamente três tipos de escravos, os chamados escravo de ganho. Esse escravo de ganho era aquele escravo que saía para a rua, que saía para a vila, para vender doces, frutas, no comércio, entre as pessoas. Então, o valor, o ganho que eles obtinham com essa venda, parte dela era devolvida ao seu senhor, e alguns deles acabavam ficando com parte desses lucros também que eram vendidos. Tanto é que há registros de que muitos escravos conseguiram comprar a sua alforria através desse ganho, né, desses lucros, dessas pequenas vendas que eles faziam nas ruas, por isso o escravo de ganho, para o seu senhor e também para si. Havia o chamado escravo de eito. Eito. O escravo de eito, pessoal, era aquele escravo que saía mesmo para o campo, para trabalhar na lavoura da cana, para trabalhar na mineração, para trabalhar na agricultura, ou qualquer outra atividade no campo mesmo, no mato. Por isso, esse tipo de escravo é conhecido como escravo do eito, tá? E haviam os escravos domésticos. Os escravos domésticos eram aqueles que se dedicavam ao cuidado da casa do senhor, dos filhos, da alimentação, de tudo, de todo o trabalho que era necessário e que eram utilizados dentro da casa dos senhores. Então, por isso, chamados escravos domésticos. Geralmente, eles vestiam roupas melhores, porque estavam ali em contato com a elite, com os mais ricos, então eles tinham um tratamento talvez um pouco diferenciado nesse sentido, enquanto que os escravos do eito, por exemplo, aqueles que iam trabalhar na agricultura, eles praticamente vestiam roupas muito mais deploráveis, muito mais mal conservadas, digamos assim. Uma outra característica importante sobre o escravo de ganho, que eu trouxe para mostrar para vocês essa comparação entre as duas imagens, é que ainda hoje existe essa cultura, né, as pessoas de origem afro, de venderem nas ruas, né, nas cidades onde há presença mais forte
desse grupo social de venderem alimentos, né, acarajé, por exemplo, e que é feito nas ruas. Então, se a gente for comparar essas atividades de venda, né, feita nas ruas, é ainda talvez uma herança, é um costume que veio lá do momento em que eles saíam às ruas como escravo de ganho, tá? Por isso eu trouxe aqui essa ilustração para fazer essa espécie de comparação e esta análise entre o passado e o presente, tá? Ainda vale destacar a importância da resistência. Como eu disse para vocês, não vale hoje simplesmente a gente estar mostrando o escravo e todo o processo de sofrimento, de exploração pelos quais eles passaram, mas simplesmente também mostrar a importância que teve a sua resistência contra todas essas formas de violência, tá? Então, eles tinham a sua forma de resistir a tudo isso. Então, eles praticavam violência contra si mesmos, então eles chegavam ao ápice de praticarem suicídio, né? As mulheres muitas vezes praticavam aborto para não verem o seu filho nascer e passar a viver naquela situação de escravidão, sendo mais um escravo a ser explorado, a passar por toda aquela situação. Então, essas eram práticas de violência contra si mesmos. Haviam as fugas individuais e coletivas, então, muito importante dentro do cenário da resistência e da escravidão, a formação dos quilombos, né, eles fugiam para locais distantes e formavam lá comunidades na qual eles passavam a viver e praticar uma vida mais livre, né, em comunidade, praticando o trabalho coletivo e livre ali das garras do Senhor e de todo o processo de exploração pelos quais eles passavam, tá? Só para citar, por exemplo, um dos quilombos bem conhecidos, né, o Quilombo dos Palmares, que existiu na região onde hoje é o estado de Alagoas, foi combatido, foi atacado várias vezes pelos senhores para destruição, foi um quilombo formado por milhares de escravos, de fugidos, né, tendo como principal, um dos principais líderes o Zumbi dos Palmares, né, então é um dos, né, não foi o único, mas um dos quilombos conhecidos aqui no Brasil e que foi utilizado como fuga, né, da escravidão. Havia também a confrontação, o boicote e a sabotagem. Era uma forma bem interessante que eles tinham de mostrar a sua resistência perante o Senhor. Então, eles enfrentavam o Senhor, muitas vezes o seu capataz, né, enfrentando mesmo por meio de lutas físicas, utilizavam, às vezes, há registro de que eles utilizavam a própria luta da capoeira para se defender, né, era uma forma que eles tinham de fazer isso. Então, eles enfrentavam, né, frente a frente mesmo, toda aquela violência, eles não estavam ali submissos totalmente. Havia o boicote, então, eles, por exemplo, o que é fazer o boicote? É você deixar de fazer alguma coisa necessária. Então, se o senhor exigia, por exemplo, que eles produzissem determinado trabalho naquele dia, então, eles ficavam enrolando, não faziam como era para ser feito, da forma como o senhor exigia que fosse feito. Então, isso é fazer boicote, entendeu? É você se recusar a fazer algo em prol de alguém que quer, né, que deseja que você faça aquilo. E havia também a sabotagem, então eles é, tocavam fogo no canavial para queimar a cana, por exemplo, quebravam os engenhos, colocavam uma peça lá na engrenagem para o engenho não funcionar e eles não ter que trabalhar naquele dia. Então, havia uma série de sabotagem que eles praticavam para mostrar a sua resistência. E eles faziam negociações, ou seja, eles negociavam, a gente só vai fazer isso se você ceder isso para a gente. Então, por exemplo, na atividade que eu vou lançar depois para vocês, vai ter um texto que vai falar sobre esse tipo de negociação. Os escravos se reúnem, se rebelam e diz: nós só vamos trabalhar assim se você ceder, se você ceder para a gente esse tipo de regalia que nós estamos querendo. Então, essas são algumas das formas de resistência que os escravos praticaram ao longo do seu processo de escravidão, tá? E aqui a gente vai ter uma amostra, né, bem clara do quanto que essa resistência ela foi importante para a permanência da cultura, das manifestações, da forma de viver dos descendentes africanos ainda hoje no Brasil.
Então, a gente tem aí, por exemplo, a figura do zumbi, que é cultuada, que é lembrada, que é festejada hoje, especialmente no dia 20 de novembro, que representa um marco histórico, né? Foi o dia da sua morte, que se tornou um feriado nacional em alguns estados. Já há esse feriado nacional, algumas cidades, e que faz lembrar a importância dessa luta, dessa resistência, desde o período da escravidão, lá no século XVII, com o Zumbi dos Palmares, e até hoje, né, essa luta contra o racismo, contra esse preconceito sofrido por essas pessoas ainda hoje. Então, eu quero mostrar com isso para vocês, pessoal, que mais importante do que mostrar a escravidão é mostrar, como eu disse, a resistência especialmente hoje contra o racismo, contra o preconceito, contra a exclusão e a desigualdade. A gente tem visto que há uma desigualdade muito grande hoje entre brancos e negros no Brasil, no acesso ao trabalho, à educação, a gente tem mostrado isso, ao salário, a gente sabe, existem dados que mostram que os negros têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho, de entrar numa universidade. Quando conseguem trabalho, muitas vezes o salário deles é diferente, é inferior ao trabalho do branco. Então, isso tem mostrado, pessoal, o quanto que é necessário ainda a gente é, lutar. Como eles lutam, nós também temos que dar a nossa parcela de contribuição nessa luta e mostrar que é importante nos tornarmos uma sociedade mais igualitária, tá bom? Então é isso. Espero que tenha ajudado vocês a compreenderem este assunto. Até a próxima aula, tá bom? Abraço a todos.